Nessa noite, vamos receber o servo de Deus com uma chuva de palmas. Glórias a Deus, amém, né, meus irmãos? Saúde a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Sintam-se todos bem-vindos na casa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Essa aqui é a casa que o Senhor preparou para nós nos reunirmos e adorarmos, meditarmos na sua palavra, né? No Salmo 47 ele fala: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, né? Então temos que usar as nossas palmas para louvar a Deus. É o mandamento do Senhor: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Então, amém. Temos sim que bater palmas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Nessa noite nós vamos falar da recompensa, né? Do fruto do penoso, do sacrifício de Cristo lá na cruz por nós, né? Antes eu quero deixar um versículo para a família da Mariana, no Salmo 116, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Amém? Então, preciosa. A palavra de Deus diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, Deus recebeu o nosso irmão com alegria, né? Porque ele diz na sua palavra que é preciosa a morte dos santos, né? Pode ver que aqui especifica bem claro, né, que é só de uma classe de pessoas, né, dos santos, né? Então, preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, né? Então, se o Senhor ele acha precioso, o Senhor fica feliz, né? Então, isso alegra e conforta o nosso coração nessa noite, né? Preciosa, assim que o Senhor recebe a morte dos seus santos, né? Vocês lembram daquela passagem de Atos dos Apóstolos, onde Estevão sendo apedrejado, né? E quando ele olha os céus, ele vê os céus abertos e o Senhor Jesus de pé ao lado do Pai, né? Para receber a sua alma, né? Então, é tão maravilhoso, meus irmãos. Então, nós temos sempre que olhar para as Escrituras. As Escrituras, ela nos confortam, né? Então, graças a Deus por a sua palavra, graças a Deus por a vida dos visitantes, mais uma vez, né? Sejam sempre bem-vindos a esse lugar, em nome de Jesus. O que precisar da igreja, estamos aí para ajudá-los. Amém? Amém. Graças a Deus, Deus é fiel e maravilhoso. Então, a palavra que quero compartilhar nesta noite está em Hebreus, capítulo 12. Hoje no quartel, no culto meio-dia, né? Tinha um soldado escalado para trazer a palavra e na hora da palavra traz justamente essa mesma palavra, né? O mesmo Espírito, né? Então é a confirmação da palavra. Hebreus 12, né? Então Deus confirma a sua palavra à sua igreja, né? Então Hebreus 12, 1, 2 e o 3, que tem como título assim, ó: devemos imitar o exemplo de Cristo, que é perseverante em meio às provações. Então, uma palavra de perseverança, né? Temos que imitar a Cristo, né? Que foi perseverante em meio às provações. Esse é o título dessa mensagem, desse capítulo, com esses 3 versículos. Então, Hebreus 12, versículo 1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que está proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e assentou-se à destra de Deus. Considerando, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não
os fatigueis desmaiando em vossa alma. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado por a tua gloriosa palavra. Usa-me a minha vida como instrumento, que eu venha falar a palavra do Senhor segundo a sua vontade, segundo o teu ensino, e que o nosso coração ele seja aquela terra boa que vai ouvir, entender, guardar e praticar a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode sentar. Vamos meditar nesses 3 versículos, meus irmãos, né? É uma palavra muito gloriosa, uma palavra muito profunda, que tem esse título, né? Devemos imitar, né? Então está falando de um dever nosso, né? Devemos quer dizer dever, né? Então temos um dever de imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações, né? Está falando do sacrifício de Cristo lá na cruz, né? Não fazendo caso da ignomínia, né? No desprezo, da zombaria, do deboche, né? Ele foi perseverante até o final, né? Então nós temos que olhar para isso, né? Então no começo do capítulo diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho. Que testemunho é esse que está falando? Está falando do testemunho dos heróis da fé, que está aqui no mesmo capítulo 11, né? Versículo 30 em diante, né? Então ali tem a relação dos heróis da fé, né? Começando no 30, diz: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Então, está falando que nós temos que seguir o exemplo desses homens que pela fé eles obedeceram a Cristo e os planos de Deus foram estabelecidos sobre o seu povo, né? Fala no versículo 31, pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os obedientes, porque acolheu com paz os espias, né? Está citando outro exemplo dessa mulher, que quando Josué mandou os espias espiar a cidade de Jericó, ela os acolheu na sua casa, escondeu eles no eirado da sua casa. Quando vieram os guardas da cidade, souberam que os espias vieram espiar, ela despistou ele, falou que eles tinham estado ali e já tinha ido embora, e que eles apressassem e que eles alcançariam. E depois, quando chegou a noite, ela foi até eles e conversou com eles e fez um pacto com eles, da maneira que ela poupou a vida deles, que eles usassem de misericórdia quando eles viessem invadir a cidade de Jericó, e assim aconteceu, né? Então ela creu no Deus verdadeiro e pela fé ela obteve a salvação dela e da sua família, né? Amém. E depois continua dizendo: eu quanto mais direi certamente nos falar o tempo necessário para referir a respeito a Gideão, a Baraque, a Sansão, a Jefté, a Davi, Samuel, os profetas, os quais por meio da fé submergiram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, né? Vimos aqui a história de Daniel, né? Daniel, ele perseverou, ele não negou o seu Deus, e a ordem era ele deixar de orar a Deus verdadeiro e adorar a falso Deus, a estátua do rei, né? E ele não se curvou, ele permaneceu firme ao Deus verdadeiro, e por causa disso foi lançado na cova dos leões, e lá Deus fechou a boca dos leões, né? Então é isso que o Hebreus 12, né, diz: olhe para esses heróis da fé, né? E depois fala no versículo 34: extinguir a violência do fogo, escaparam a fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram poderoso, em guerra puseram em fuga exército estrangeiro, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Aqui está falando daqueles que foram torturados e mortos, como diz Apocalipse
capítulo 12, versículo... Não lembro o versículo. Fala que eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Em face à morte, não amaram a sua própria vida. Né? 12, 11. Obrigado, pastor. Então, está falando que eles venceram. Está falando desses heróis da fé, né? E por causa do testemunho que deram, e por causa que em face da morte não amaram a sua própria vida, e por causa do sangue de Cristo. Né? Então, venceram pela fé. E daí continua dizendo aqui no versículo 36, outros, por sua vez, passaram a prova do escárnio. O que é escárnio? É zombaria, né? Açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Está falando, quando a palavra que nós lemos no Hebreus 12, olhem para esses homens, cerrados pelo meio. Isso que eu vi uma foto, alguém colocou no grupo, não sei se foi no grupo da igreja, uma pessoa pendurada com as pernas para cima e um serrote assim, ó, cerrando no meio das pernas, a pessoa, imagina, né, vivo. Né? Então, está dizendo, esses são os heróis da fé que morreram, né, e não negaram a Cristo, né? Mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos com peles de ovelhas e cabras. Né? Então, o Hebreus, ele diz, olha para esses heróis da fé. Né? Muitas vezes reclamamos, murmuramos de tantas coisas, né? Achamos que está difícil, colocamos tantas barreiras, né? Mas quando nós olhamos para esses heróis da fé, né? Conforme foi dito aqui, né? Homens cerrados pelo meio, esfolhado vivo, coreado vivo, né? Lançado na cova dos leões, famintos para comer e devorarem vivo, né? Pendurado nos postes, passado graxa neles, incendiado como tochas, vivo, né? Então, mas não negaram a fé por amor a Cristo, né? Então, é isso que o Hebreus 12 está dizendo, né? Portanto, temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho. É disso aqui que eu tinha falado no capítulo 11, né? Agora o que diz, ó? Desembaraçamos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Agora já é um outro recado, né? Nós primeiramente olhamos para os heróis da fé, né? Tudo que aconteceu com esses homens, isso fortalece a nossa fé, né? Se assim como Deus deu coragem para eles, intrepidez para eles vencerem, Deus vai dar coragem a cada um de nós também. Amém. Né? Porque cada um de nós tem o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus que nos mantém de pé e nos dá essa coragem, essa intrepidez para nós ficarmos firmes. E daí ele diz assim agora, desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, né? Então, olhamos para eles, o que nós temos que fazer agora? Desembaraçar do peso do pecado que tenazmente. O que é um tenaz? Um tenaz cola em você, né? Então, tem muitas coisas coladas na nossa vida, né? Impedido, embaraçando a nossa vida para nós correr com perseverança a carreira que está proposta, né? Pode ver que no final do versículo 1 ele diz assim, ó, desembaraçando, né? Do que nos assedia, para que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, né? Então quer dizer, para nós poder correr, primeiramente nós temos que estar desembaraçados, né? No inverno, por exemplo, nós todos enjaponados, encapuzados, não conseguimos correr direito, né? No verão, só de short e camiseta a gente corre tranquilamente, né? Por que ele não consegue correr quando está cheio de resultado? Nós estamos embaraçados, né? Então, trazendo a mensagem espiritual, né? Quantas coisas embaraçam hoje a nossa vida, né? Família, saúde, negócios, estudo, vaidades, enfim, vamos dizer, se cada um de nós olhasse para... Cada um de nós tem que olhar para aquilo, né? Que tem embaraçado a nossa vida, que tem impedido, né? De nós corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então Deus nos propôs uma carreira, né? Para cada um de nós correr. Só que primeiro ele disse que para você correr tem que estar desembaraçado, né? Então temos que
desembaraçar. Vocês lembram daquela passagem de Lucas 10, do 38 ao 42, que Jesus chega na casa de Marta e Maria, Marta agitada de um lado para outro, né, preocupada com tantas coisas, né, e Maria, aos pés de Jesus, né. E depois Jesus diz assim: Marta, Marta, andas inquieta e preocupa com tantas coisas, né, tantos embaraços, vamos dizer assim. Estava embaraçada, né. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada, né? Então, qual é que é a melhor parte? É estar aos pés de Jesus, né? Como diz Romanos 12, né? Versículo 1, né? O apóstolo Paulo dizendo: rogo-vos, irmãos, ele está dizendo assim, tipo, chacoalhando a gente, né? Pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, ele diz, né? Apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não vos conformeis com esse mundo, mas renovei a vossa mente, né? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Está dizendo para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, nós temos que consagrar a nossa vida ao Senhor. Como o pastor Emílio falou, né? O exemplo do apóstolo Paulo, em Filipenses 1, 21, né? O viver é Cristo, né? Se eu viver, seja para Cristo. Se eu morrer, é lucro, né? Porque o apóstolo Paulo tinha certeza que ele já partiria e já estaria com Cristo, né? Então, todos os dias da nossa vida temos que viver para Cristo, para fazer a vontade de Cristo, né? Mas e o que tem impedido, né? O que tem impedido nós de orar, né? Muitas coisas impedem de nós orar. Se ocupamos com tantas coisas na nossa casa, né? Durante o dia, à noite, chegamos tão cansados. O que tem impedido de nós ler a Bíblia? O que tem impedido de nós ensaiar um louvor? O que tem impedido de nós pegar um louvor da harpa em casa, cantar, né? Muitas coisas. O que tem impedido de eu pegar meu telefone e ligar para alguém que está doente ou alguém que precisa uma palavra, né? O que tem impedido de eu pegar e mandar uma mensagem, um versículo bíblico, né? A preguiça, né? Muitas coisas. Esses são os embaraços que a Bíblia fala, né? Ele diz assim: para te correr com perseverança a carreira da proposta, primeiramente nós temos que tirar esses embaraços, né? Então, cada um de nós, nessa noite, olhar aquilo que tem embaraçado, tudo aquilo que tem impedido de nós buscarmos Jesus em primeiro lugar e tirar. Quando nós tirar isso, nós vamos conseguir correr com perseverança, né? Correr sem parar. Por isso ele diz: correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E quando chega aqui no versículo 2, ele diz assim, ó: olhando firmemente para o consumador, o autor e consumador da fé. Eu tenho que olhar firmemente para Cristo, né? Eu não posso oscilar, eu não posso uma hora crer, uma hora não crer, uma hora eu tenho um propósito firme com Cristo, uma hora não, né? Ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz. Qual é a alegria que estava proposta para Cristo? Para a alegria que Cristo via, é eu e cada um de vocês, meus irmãos. Jesus, quando estava lá na cruz, né, ele via eu e via você. Essa é a alegria que estava proposta para ele, né? Justamente o benefício do sacrifício de Cristo. A minha vida, a vida de você e de todos os nossos irmãos espalhados no mundo afora, que aceitaram a Cristo, arrepender seus pecados, converter, andam uma vida com Cristo, assim como esses heróis da fé que já partiram e já estão com Cristo, né? Então Jesus via cada um de nós lá. É esse que a palavra de Deus diz que Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta. Então, qual é a alegria? A nossa vida, a nossa salvação, a nossa libertação, o pagamento da nossa dívida, né? Então, o homem, quando ele pecou, ele foi separado de Deus, né? E Jesus, quando ele estava lá na cruz, ele via, né? Como diz a palavra de Deus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz. Por que ele permaneceu até o final? Porque ele viu o fruto do seu sacrifício, o qual somos nós, o perdão dos nossos pecados, o nosso resgate, a nossa
a comunhão novamente com Deus. Né? O homem tinha separado de Deus, o homem não tinha mais comunhão com Deus, mas lá na cruz, Jesus nos aproximou de Deus. Lá na cruz, Jesus nos deu vida, como diz Efésios 2, né? Vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, Jesus nos deu vida, né? Então nós estávamos mortos, nós estávamos separados, nós estávamos condenados, né? Mas lá na cruz Jesus nos justificou, né? Então hoje nós podemos nos apresentar diante do Pai justificados, porque Jesus lá na cruz ele foi perseverante. Lá na cruz a Bíblia diz que ele suportou com alegria, o qual em troca da alegria que estava proposta suportou a cruz, né? Então Cristo não flochou, foi até o final. Por causa, tinha uma recompensa, tinha um fruto, tinha uma alegria proposta, né? Se Jesus retrocede, não tinha salvação para nós, né? Então Jesus lá na cruz, ele via a mim e a você, né? A nossa alma. Foi por isso que ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus, né? Então, por isso que o escritor dos Hebreus diz, né? Olhem para os heróis da fé, né? Olhem para eles, homens cerrados, né? Pelo meio, coreado vivo, né? Olhem para aquela galeria lá, né? Depois ele diz aqui, desembaraça, tire tudo aquilo que tem embaraçado, tem impedido de você buscar Deus em primeiro lugar, né? Depois o que ele diz? Está desembaraçado, está livre, agora você pode buscar Jesus. Ele diz assim, corre, agora corre. Corre com perseverança essa carreira, a melhor carreira, a carreira que Jesus propôs para cada um de nós. Corre sem parar. Meus irmãos, quantos irmãos nossos temos visto ao longo da caminhada, eles correrem, mas chegam na metade do caminho, eles param, né? Por isso que o escritor diz, correi com perseverança, né? Correi até o final, como diz o Apocalipse, né? Ao vencedor, aquele que chegar até o final, né? Dar-lhe-ei as recompensas todas escritas lá nesse livro, né? Então, quem é que vai permanecer com Cristo, né? É aquele que busca Cristo em primeiro lugar, aquele que tira todo o embaraço que tem o impedido de buscar Ele, né? Então, tudo tem uma sequência, né? Primeiro, olha para os heróis da fé, depois desembaraça, depois corre, e daí depois que estiver correndo, quando nós começarmos a correr, ele diz assim, ó, no versículo 2, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, né? Olhe para Cristo. Jesus lá na Cristo, lá na cruz, ele via a cada um de nós, como ele via a recompensa, como falou na palavra, em troca da alegria que estava proposta, né? Então tem uma alegria para nós também, que vamos correr essa carreira até o final, né? Qual é essa alegria? O que Coríntios diz, o que olhos não viram, ouvidos não viram, o coração não sentiu, que Deus tem preparado para aqueles que amam. É tão maravilhoso, meus irmãos, né? Vimos a história de Pedro, né? Pedro caminhava sobre as águas, né? Mas num momento, o que criou? Tirou os olhos de Cristo, olhou para as dificuldades, para o problema, para a tempestade, né? Muitas pessoas hoje têm tirado o olho de Cristo, né? E olhado para o problema, olhado para a circunstância, olhado para tantas coisas, né? E tem afundado. É por isso que o versículo 2, né, diz assim, ó, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olhe para Cristo, não tire os olhos de Cristo, olhe para a palavra de Deus, não flocha, não retroceda, né? Não flocha. Como diz a palavra de Deus em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Não importa, meu irmão, não importa, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, do porvir, nada pode nos separar do amor de Cristo, né? Nada. Olha para os heróis da fé, olha para Cristo, olha firmemente para Cristo. E depois no versículo 13 ele diz assim, ó, deixa eu achar aqui, considerando, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos afadigueis desmaiando em vossa alma. Está falando que nós temos que olhar para Cristo, para que nós não nos afadigamos,
para que nós não cansamos, para que nós não paramos. Nós temos que olhar só para Ele, entendeu? Para nós prosseguir, para nós chegar até o final, né? Se nós tirarmos os olhos de Cristo, nós não vamos chegar lá, meus irmãos, né? Por quê? Porque nós temos visto, né, muitos irmãos nossos que caminharam, que andaram e hoje estão parados, né? Então, algum motivo aconteceu, se embaraçaram dos negócios dessa vida, né? Tiraram os olhos de Cristo, não olharam para os heróis da fé, né? Então, a palavra dessa noite é perseverança com Cristo, né? Olhe para os heróis da fé, olhe para Cristo, para o autor e consumador da fé, desembarace, tire todo embaraço, tudo aquilo que tem roubado a tua comunhão com Cristo, né? Seja perseverante, né? Assim como Cristo diz que havia uma recompensa, havia uma alegria proposta para Ele, há uma alegria proposta para nós também, para aqueles que permanecem em Cristo. Há uma recompensa, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. A recompensa é para os vencedores, né? É para aqueles que perseveram, é para aqueles que amam a Cristo, né? João 14, 23, aquele que me ama, aquele que guarda a minha palavra. O meu Pai o amará, viremos a Ele e faremos nele morada, né? Então, uma palavra de perseverança, né? Eu creio que vocês já conhecem, todos já conhecem a palavra, né? Então, nessa noite, né, fiquem firmes, não floche, não retroceda, olhe para os heróis da fé, olhe para Cristo, permaneça, examine a sua vida, se tem algo embaraçando você, que tem impedido. Mas eu gostaria de cantar, eu gostaria de orar, eu gostaria de pregar, eu gostaria de ler a Bíblia, mas não estou conseguindo ir à igreja, porque examine, cada um examine a si e veja qual é o embaraço que tem embaraçado você, né? E desembarace, tire isso da sua vida e depois corra, mas corra sem parar, né? Essa carreira que está proposta, né? Porque Amém. Vai ter uma recompensa, né? Amém? O apóstolo Pedro pergunta a Jesus, nós que largamos tudo para te servir, o que ganhamos, né? Nesta vida, 100 vezes mais, né? E na vida por vir, a vida eterna. Amém, meu Deus? Amém. Deus abençoe a todos, uma boa noite a todos, em nome de Jesus, e agradeço pela oportunidade. Se você quiser, leia, medite nessa palavra depois, Hebreus 12, 1, 2, 3, um trechinho assim na Bíblia, medite, palavra por palavra na sua casa depois, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Quem pode vir aqui à frente, vem à frente aqui, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, o fortalecimento de Deus, em nome de Jesus.